Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero, como sempre, você já deve estar cansado de me ouvir falar isso, né? Fazer os dois convites, é isso mesmo, não tem como não te convidar a ficar comigo até o final do vídeo, quando teremos o nosso precioso momento de oração. Quero orar por você, quero orar pela sua vida e também para nós lermos juntos a palavra de Deus. É parte essencial de tudo que nós fazemos aqui, é ler a palavra. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Então, se você puder, abra comigo aí a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra. E enquanto você abre, eu quero também falar com aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, esse canal tem centenas de vídeos para a sua edificação disponíveis. Navegue aí, veja aquele que vai falar ao seu coração pelo título. Temos mensagens diferentes todos os dias, os nossos devocionais são diferentes todos os dias. Isso tem sido um favor de Deus sobre a nossa vida aqui. E também quero falar com você que já tem frequentado aqui o nosso canal, tem sido, um dos ouvintes aqui, participantes, e ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso canal e curta o vídeo, compartilhe e vamos para a palavra de Deus, que é aquilo que nós vamos alimentar o nosso espírito agora. Então vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 19, está escrito assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência ou culpa e o corpo lavado com água pura. Verso 23. Guardemos a firme convicção da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus entrega para todos nós que cremos, promessas inefáveis. E nenhuma das promessas de Deus cairão por terra. Todas elas se cumprirão na nossa vida. Cumprirão aquelas promessas que o Senhor entregou de forma coletiva, de forma global, universal, elas vão se cumprir. E aquelas que Deus te trouxe como revelação, como entendimento de forma particular, individual. Isso é maravilhoso quando nós pensamos que num planeta que nós temos aí mais de 8 bilhões de pessoas e Deus te conhece. Deus sabe os fios de cabelo que você tem na sua cabeça. Ou seja, esse texto fala para nós sobre os detalhes como Deus cuida da nossa vida. E se não fosse assim, não seria Deus. Ele é poderoso para cuidar de forma individual e particular de cada um de nós, né? Então, o que o texto está nos falando aqui? E é muito importante que você guarde isso. Está dizendo que nós devemos nos aproximar com ousadia, entrar no santuário com ousadia, ou seja, nos achegarmos diante de Deus com ousadia. E fala aqui no versículo 22, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência. Em algumas versões vão trazer de toda culpa. Ou seja, o Senhor está nos convidando a se aproximar. O Senhor está nos dando essa franquia de acesso para que nós nos aproximemos dele, para que nós venhamos apresentar a nossa vida diante dele com convicção. E qual que é a chave para nós entendermos isso tudo? É a culpa sendo retirada. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Deus remove a nossa culpa. Todo o juízo que seria lançado contra nós foi removido. E isso é muito difícil para a maioria das pessoas entenderem, porque nós viemos de uma cultura religiosa onde é necessário que você pague uma penitência, faça um sacrifício, sofra alguma coisa para pagar pelo seu pecado, para pagar por alguma coisa ruim que você tenha feito.
E isso jamais vai ser possível. Entenda algo. Quando nós ofendemos uma outra pessoa, nós estamos ofendendo aquele que é o nosso igual, o nosso semelhante. E o máximo que alguém poderia pagar é com a sua própria vida. Uma vida pela outra vida, na pior das hipóteses, né? Porém, quando nós ofendemos a Deus, nós estamos ofendendo alguém que está infinitamente para além de nós. Ou seja, a nossa vida não seria suficiente para pagar uma ofensa que fizermos a Deus, tamanho é o nosso Deus, ou seja, Ele é infinito, então nós não somos infinitos, Ele é eterno, nós não somos eternos, Ele é todo-poderoso, nós jamais seremos, e dessa forma, as nossas ofensas a Deus, elas são impagáveis, não há nada que possamos fazer que venha pagar, que venha oferecer algum tipo de sacrifício em troca do perdão. Ou nós recebemos o perdão de Deus por graça, bondade e misericórdia, ou nós vamos ficar a vida inteira buscando uma forma de resolver isso e jamais conseguiremos. Ou seja, Deus, Ele mesmo nos deu a solução para o nosso pecado quando Cristo paga pelos nossos pecados na cruz e ressuscita. E quando Ele ressuscita, Ele fala, está resolvido o seu problema, está consumado. Se aproprie do perdão de Deus sobre a sua vida. E aí, por isso que nós vamos ter essa segurança de nos achegarmos a Deus. Porque nós não vamos achegar a Deus por causa dos nossos méritos. Nós não vamos nos achegar a Deus porque somos bons, porque fizemos as coisas certas, nem sequer porque fizemos as coisas erradas. Não, nós nos achegaremos a Deus porque alguém, e esse alguém é Cristo, pagou o preço e nos perdoou, removeu de nós a culpa. E aí eu quero falar algo muito sério com você. Se Deus já tem perdoado o seu pecado, perdoe você a você mesmo. Não retenha a culpa sobre a sua vida, porque Deus já te perdoou. E se Deus já te perdoou e você não se perdoa, é como se você se colocasse maior do que Deus, como se você se colocasse como mais justo do que Deus. Se Ele mesmo já perdoou, por que você insiste em tentar pagar por isso, em sofrer por isso, e às vezes se colocar em situações difíceis, pensando que essas coisas vão ser a paga, vão ser a compensação pelo mal que você talvez tenha feito? Não fique nesse lugar. O seu lugar hoje é de plena convicção, de perdão, liberdade e toda culpa sendo removida, porque o texto fala em plena consciência, né? Melhor dizendo, em plena certeza de fé e tendo o coração purificado de toda má consciência, ou seja, de toda culpa. É isso, por isso que muitas pessoas não se chegam a Deus, porque pensam, eu sou um pecador, Deus não vai me receber. Eu sou muito falho, Deus não vai me receber. E às vezes são orgulhosos demais. Não, Deus me criou, Deus me fez, Ele vai me receber. Nem uma coisa, nem a outra. É quando nós, de forma reverencial, nós nos apropriamos do perdão de Deus e temos livre acesso ao Pai através de Jesus. E uma vez que você tem livre acesso ao Pai, o que você está esperando para apresentar a sua vida, apresentar as suas questões, tudo aquilo que aflige o seu coração, porque o texto diz que fiel é aquele que prometeu. Então, se Deus promete que você pode se chegar, se achegue. Ele garante. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu quero, nesse dia, apresentar a vida de cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de oração e que tem, Senhor, o coração pesado por causa da culpa, por causa de não conseguir se perdoar, de estar aprisionado a coisas do passado, a segredos, coisas que têm trazido tanto peso, que têm bloqueado, travado, impedido a vida dessa pessoa de prosseguir, que hoje o Teu Espírito Santo possa fazer uma aplicação dessas verdades ao coração dessa pessoa e ela possa receber perdão, graça e misericórdia do Senhor. Pai querido, remova todo medo, toda incerteza do coração dessa pessoa e que o sentimento de liberdade,
A certeza e a convicção do perdão. Tome agora posse do coração dessa pessoa e traga paz, traga alívio, traga leveza, que ela possa se chegar ao Senhor ainda mais por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor significa, que é o nosso Pai, Deus eterno, que pagou alto preço. Pai querido, que nenhuma das pessoas que estão comigo até agora aqui nessa mensagem, nesse momento de oração, saia desse momento devocional sem receber essa convicção de que é perdoado em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, tenha um dia excelente e até amanhã, se Deus quiser.